Som. Dá para ouvir assim? Muito bom dia a todos e todas. Bom dia. Todo mundo bem? Graças ao bom Deus. Quero também cumprimentar todos com a paz do nosso Deus, amém? Gostaríamos de dar início a essa celebração nessa manhã e eu gostaria de compartilhar um verso das Escrituras com os irmãos. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 7 e versículo 14. Se você puder marcar esse versículo na sua Bíblia, fazer um desenho em volta dele, deixa ele aí reconhecível mais do que os outros. Esse verso, ele é o verso que expressa esse mês, uma data tão importante para nós cristãos, mas que nós sabemos que não é só uma data, mas é um marco na nossa vida, na história do mundo, que separou eras e que é a expressão do amor de Deus para conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém? Amém, irmãos? Deus conosco. O Senhor, Ele andou por esta terra. Ele sentiu o calor do sol que nós sentimos. Ele sentiu fome, sede, dor, tristeza. Ele viveu a nossa vida. E de fato, Deus esteve conosco. E Ele viveu como nós vivemos. Eu desconheço outras religiões que o Deus delas fez isso. Eu desconheço outras histórias em que o Deus se tornou como um das suas criações. O que nós vemos muito são deuses que pedem muito, sacrifícios, ofertas, mas que não se colocam no lugar daqueles que Ele criou. O Senhor se fez carne, como João diz, o Verbo se fez carne. O Verbo que estava na criação do mundo se transformou em carne e habitou entre nós. Isso é um grande mistério da nossa religião, da nossa fé. É algo que é maravilhoso e assombroso para nós, mas que também é muito esperançoso, porque é um Deus que sabe exatamente o que nós sentimos, o que nós vivemos dia a dia. Ele é perfeito para nos dar aquilo que nós precisamos. Então Deus se fez carne, um grande milagre aconteceu, e a virgem concebeu e deu à luz, e Ele se chamou Emanuel. Deus está conosco, amém? Ele está conosco e nós hoje desejamos ansiosamente a sua volta, porque a nossa alma que veio dele e o nosso corpo e todos nós desejamos ardentemente estar com ele. O cristão realizado é o cristão que está com Deus. Isso se faz verdade porque Paulo diz em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz isso porque aquele que fortalece ele é o próprio Deus. E seja na abundância ou na escassez,
ele tem certeza de que o que ele mais precisa é o próprio Deus que já está com ele. Então, que nós possamos nos alegrar, porque Deus está entre nós, porque Deus se fez carne e habitou entre nós, e Ele é a nossa vida. As demais coisas são demais coisas. Ele é o mais importante na nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o nosso coração se aqueça, sabendo que Ele está entre nós, e que o Espírito Santo dele conforta os nossos corações, mesmo diante de situações tão difíceis que nós temos passado, mas que nós possamos ter a certeza de que o mais importante, o maior de todos os presentes, foi quando Ele se fez carne e habitou entre nós, para nos dar a salvação. Amém? Deus te abençoe, vamos orar, em seguida vamos cantar ao nosso Deus. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque a nossa vida não passa de um sopro, e essa breve passagem por este mundo, Senhor, revela a grandeza do seu plano para nós na eternidade. Mostra, ó Deus, que o Senhor, ao se fazer carne e habitar entre nós, e ser o Deus Emanuel, é o Deus que tem algo muito maior para cada um de nós, e que isso foi dado por graça, isso foi dado de graça, não é mérito nosso, Senhor, não são as nossas boas obras, por mais que elas existam e nós a pratiquemos cada vez mais, mas é o Senhor, ó Deus, quem faz tudo isso em nós. E obrigado por viver a vida perfeita que nós não podemos viver. Obrigado por resistir à tentação que nós não podemos resistir. Obrigado por aplacar a ira de Deus que nós não suportaríamos. Obrigado, Senhor, por nos presentear a salvação, que nada mais é do que uma vida junto com o Senhor. Obrigado. Nos dê hoje momentos em que podemos desfrutar dessa presença gloriosa, mas ainda mais conforte e encha o nosso coração de desejo pela eternidade, onde desfrutaremos desses momentos eternamente. Enche os nossos corações de fome por Ti, Senhor. Sonda o nosso coração e veja, ó Deus, e mostre a nós o que mais precisamos, que é o Senhor. Obrigado, no nome do Teu Filho amado Jesus, que nos amou e se entregou por nós. Amém. Queria convidar você a se colocar em pé. Essa primeira música fala: aquele que sonda o nosso interior, que nos conhece por dentro, sabe quem somos. Vamos cantar a esse que sonda o nosso interior e que nos conhece como ninguém mais. Seu próprio filho
todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, que todo joelho se dobre, toda língua confesse, Pai, que o Senhor é Deus, sobre a terra e sobre os céus, o Senhor é Deus. Em silêncio eu descanso, pois sei que Tu és Deus. Me escondo em Tua presença e Tu restauras meu ser. Quando me chamar, irei a cada dia escolherei.
fraquezas e das forças pra teu querer cumprir. Quando me chamar, direi: eis-me aqui, te seguirei. Não há outro para mim, além de Jesus, que ao morrer me libertou. Vivo pra te dar louvor. Não há outro para mim, além de Jesus, que ao morrer me libertou. Vivo pra te dar louvor. O meu prazer está em ti, minha esperança e minha força. O meu prazer está em ti, pra sempre. O meu prazer está em ti, minha esperança e minha força. O meu prazer está em ti, pra sempre. Não há outro para mim, além de Jesus, que ao morrer me libertou. Vivo pra te dar louvor. Não há outro para mim, além de Jesus, que ao morrer me libertou. Vivo pra te dar louvor. O meu prazer está em ti, minha esperança e minha força. O meu prazer está em ti, pra sempre. O meu prazer está em ti, minha esperança e minha força. O meu prazer está
dele está em Ti, Deus. Nossa esperança, nossa força, tudo aquilo que temos, o que somos, derramamos, Pai, entregamos aos Teus pés, depositamos toda a nossa confiança no Senhor. Tudo, Pai. Ensina-nos a derramar o nosso coração diante do Senhor, Pai, depositando em Ti e somente em Ti tudo o que temos, todas as nossas ansiedades, as nossas angústias, Pai, entregamos ao Senhor, todos os nossos planos, os nossos desejos, nossos objetivos, metas, tudo, Pai, depositamos nas Suas mãos e declaramos que o Senhor é fiel. Confiamos na Tua boa vontade para nós. É isso que declaramos aqui, Pai. O nosso prazer está em Ti. O meu prazer está em Ti, minha esperança e minha força. O meu prazer está em Ti, pra sempre. O meu prazer esperança e minha força. O meu prazer está em Ti, não há outro para além de Jesus, que ao morrer me libertou. Vivo pra Te dar louvor. Ouça isso que nós estamos cantando. Não há outro para mim, não há além de Jesus, que ao morrer me libertou. Vivo pra Te dar louvor. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir e levantar a sua voz, dizendo que não há outro para mim, não há outro para você, não há outro para nós, além de Jesus, que ao morrer nos libertou. Não há outro motivo de vivermos, senão darmos louvor a Ele. Aleluia, aleluia. Prazer está em Ti, minha esperança e minha força. O meu prazer está em Ti, pra sempre. Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é um tempo para a gente falar sobre as contribuições, sobre os dízimos, sobre as ofertas, sobre as contribuições. E eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia num trecho que está em Mateus 6, versículo 19 a 21. Tá? E aqui a gente estava falando não há outro para mim além de Jesus, né? Jesus estava falando aqui com seus discípulos e estava falando às multidões também. E ele falava o seguinte: não ajunteis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém, né? Palavra do Senhor. E eu não sei se é só para mim, mas eu quero trazer essa mensagem nesse tempo. Eu não sei se você sente assim também às vezes, e o quão difícil é para nós a gente conseguir não concentrar a nossa cabeça, a nossa energia, para não juntar tesouro aqui na terra. Você é assim também, Ana? Você se pega, eu vou falar por mim, eu me pego batalhando constantemente com a minha mente, uma briga interna, né, de não ajuntar tesouro aqui na terra somente. Aonde que está o desafio? Eu entendo, desse momento em que Jesus estava falando com as pessoas. É ruim ajuntar tesouros na terra? Não é ruim juntar tesouros na terra. Mas é ruim ajuntar tesouros na terra sem ajuntar tesouros nos céus. Quanto mais recursos, quanto melhor a gente administra os recursos que Deus nos dá. E eu gosto dessa palavra recurso, porque recurso pode ser não só recurso financeiro, pode ser um recurso humano, pode ser um recurso de tempo, pode ser um recurso de subsídios materiais, né? Talentos. Então, quanto melhor a gente administra nossos recursos, mais o nosso Senhor nos dá, porque nós administramos bem. E é óbvio que a própria boa administração dos recursos já traz novos recursos. Então, eu por muitos anos e por muito tempo eu briguei na minha cabeça e entendia que não era muito bom ter tesouros na terra. E eu não estou falando que isso foi pregado aqui, tá? Eu estou falando que isso foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça de um entendimento talvez errado, equivocado. Até que uma vez eu fui numa conferência que eu vi um cara da minha idade contando que ele tinha já... a empresa dele era uma empresa voltada para a parte de tecnologia, e de que em poucos anos ele já tinha contribuído mais de 30 milhões de reais só em missões. Então era o excedente do que ele tinha, não era o excedente, né? Era a meta do que ele tinha dentro da empresa dele para contribuição. E naquela conferência ele falou: trabalhe para que Deus te dê mais recursos. Trabalhe para você ser próspero financeiramente, porque quanto mais próspero financeiramente você for, mais Deus vai poder contar com você naquele momento, em alguns momentos. Não que Deus não possa contar com pessoas que não tenham essa quantidade de recursos, mas que com essa quantidade de recursos Deus fala assim, ó, cara, eu tenho um atirador de elite na minha mão. Eu preciso acertar aquilo lá, cara. Esse cara aqui tá com a arma e com a pontaria e com a munição certa. Então, quando eu leio hoje esse trecho que fala: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu, o entendimento que eu quero trazer para nós nesse tempo de compartilhar, e a palavra se renova, tá? Mas eu quero trazer para esse tempo é de que a gente consiga canalizar nossa energia para juntar tesouro na terra, mas que esse tesouro na terra seja um catalisador para a gente juntar energia e juntar tesouro no céu. Eu vi essa semana uma mensagem muito interessante e ele falava o seguinte: imagina que a história de toda a humanidade tivesse traduzida num filme de 2 horas. Então, desde a formação de Adão e Eva até o Apocalipse, estivesse compilado num filme de 2 horas. Qual é a sua participação nesse filme? Quantos segundos ou milissegundos você
estaria participando nesse filme. E aí a gente consegue entender que vai ter um protagonista do começo ao fim, cara. Tem uma pessoa que tem que aparecer do começo ao fim. E ela vai aparecer. E ela vai estar presente. E esse protagonista é Jesus. Não há outro para mim senão Jesus, que a gente acabou de cantar. E aonde que é a minha participação nisso daqui? Aonde que eu tenho que ajuntar o meu tesouro para que a minha participação não seja esquecida ou passe despercebida? Eu falo e eu ouço com os meus 2 ouvidos e com as minhas 2 orelhas o que eu falo. Então essa é uma pregação para mim também nesse tempo, de algo que a gente tem conversado e vivenciado em casa. O que Deus quer, o que Deus espera de nós com aquilo que Ele tem nos dado. A gente tem trabalhado e a gente tem, graças a Deus, Deus tem nos abençoado também com recursos financeiros aqui nessa terra. Mas qual é o principal trabalho das nossas mãos? Então é com esse espírito, é com essa palavra que eu gostaria de trazer para você esse momento das contribuições. Amém? Coloque o seu coração totalmente voltado à disposição dele. Deus é um Deus de bênçãos, é um Deus de abundância. Ele não vai deixar faltar para nós. Eu creio muito nisso, que Deus não vai deixar faltar para nós, para que a gente não deixe de faltar para com os outros, para quando Ele precisar de nós. Amém? Pode trazer a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta aqui na frente. Olá. Bom dia. Vamos orar por esse ato que acabamos de praticar aqui agora, né? Obrigado, Pai, pelo privilégio de participar com os nossos recursos nesta obra, Pai. Que o Senhor derrame com abundância entre os teus filhos e filhas e os leve a ser cada vez mais generosos, participantes das coisas que o Senhor está fazendo nesse tempo. Que eles se sintam agraciados por poder participar, Pai. E que cada vez mais, Pai, seja um canal de bênçãos nas Tuas mãos. Clamamos por isso em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém. Nós estamos, essa penúltima reunião do ano. Como é que é agora? Penúltima? A última, tá. Bom, essa aqui a gente tem que reservar para nos lembrarmos do nosso Salvador, né? Especificamente. Mas eu queria... a gente fez uma reunião aqui no começo do mês... Antes, na verdade eu errei a reunião lá de ceia. Meu calendário estava bagunçado na segunda-feira, eu acabei marcando no último domingo de novembro, e não no 1º de dezembro, né? Mas nele a gente estava falando assim das coisas que, dando graças pelas coisas que nós alcançamos esse ano, né? No Senhor, né? E muitos aqui puderam estar testemunhando
Mas hoje temos assim a felicidade, né, a Anice foi convidada a ser secretária de Educação. Isso já é um privilégio, né? Queremos orar por você, viu, Anice? E não vem, queridos, vamos orar já. Depois eu quero que alguém venha dar testemunho aqui. Vamos, cheguem aqui, não vão orar daí não. Cheguem todos aqui, vamos fazer uma rodinha. É verdade. Eu já estava no tocar, assim, eu esqueço esses detalhes aí. Muito bem. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está concedendo a Anice, sabemos que o Senhor a preparou para esse momento, Senhor, para que ela possa fazer diferença frente à Secretaria da Educação, Pai, com a criatividade que o Senhor tem dado a ela, com o conhecimento que o Senhor tem permitido a ela adquirir. Mas nesse momento, Pai, nessa investidura, nós a abençoamos e pedimos que o Senhor a cerque com os teus anjos e dê ainda mais criatividade, determinação, perseverança, Senhor, e em buscar uma atuação ali que faça a diferença, principalmente para as crianças mais necessitadas da nossa cidade, Senhor. Que ela invista força, recurso, aonde mais é necessário, e que a gente consiga fazer a diferença, fazer com que esses menos favorecidos possam ter um diferencial na educação e isso possa fazer uma transformação na vida deles. Que o Senhor seja com ela, que o Senhor a proteja de todo ataque do inimigo e das interferências toda oposição que os contrários ao trabalho dela possam levantar, Pai. Seja com ela, Pai. Nós a abençoamos em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. 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 E se vai, seja uma bênção lá. Gerson, fica aí. O Gerson tem negócio para contar para a gente. Conta o comecinho, ué. Dá aquela história da nuvenzinha lá, do tamanho de uma mão, assim. É isso aí, cara. Som. Novamente, bom dia a todos. O pastor me pegou de surpresa. Nós temos sonhado muito, né? Nesse tempo, e esse ano foi um ano assim que, como nós falamos aquele dia, apesar das dificuldades, nós temos, tenho certeza que Deus tem mostrado muito mais a sua graça a nós, diante de tudo isso. Muitas pessoas têm sofrido também, mas em meio a esse sofrimento, Deus tem sido gracioso e tem nos abraçado de maneira inimaginável, assim, né? Mas assim, eu e a Amanda, nós esse ano passamos por tratamento e tudo mais, e foi uma bênção. E depois disso a gente começou a sonhar com outros objetivos, né? Eu ouvi uma vez que um homem que não sonha, ele está morto. Então a gente começou a sonhar e trabalhar para isso, e estamos, né? E a gente quer muito comprar a nossa casa. E assim, conversei com o pastor, fui buscar o conhecimento dos mais experientes, né? E me encher de conselhos para poder saber como fazer. E o pastor falava assim: põe o pé e vai, que Deus abençoe. Só que como a gente é de exatas, né, Nisso? A gente tem que saber exatamente onde pôr o pé. E 1/10 para a direita ou para a esquerda dificulta a gente para isso, né? Então os números com vírgula contam nessa hora para a gente. E assim, eu tinha muita dificuldade, né? E assim, Deus foi trabalhando e mostrando coisas e falando assim: o que você pode fazer agora, né? E eu falei com o pastor: vamos fazer um planejamento, né, de
uma linha mesmo do tempo, do que precisa ser feito em sequência. As coisas do final não podem ser feitas se não for feitas as coisas do começo. E foi assim. E nós falamos com uma construtora, nós fomos correr atrás de um terreno, vimos em um lugar, estava muito caro, vimos em outro lugar, estava muito barato, mas não era tão bom. E orando, e aí Deus mostrou um outro lugar, né? Um terreno que está acessível para nós e que, assim, com o financiamento, com tudo certinho, a gente vai conseguir, em nome de Jesus. E a gente está muito feliz por isso, porque as portas elas vão se abrindo e a gente vai caminhando e colocando o pé, literalmente, assim. Então eu queria contar essa novidade para os irmãos, né? Assim, pelo menos o lugar já tem, né? Já não sou mais imortal. Antes eu falava que era imortal porque eu não tinha onde cair morto, né? Então não podia morrer. Mas assim, Deus ele tem abrido portas e é maravilhoso porque a gente conversando por telefone com a pessoa que está vendendo, tudo mais, e aí eu não conhecia a pessoa, né? E no dia que a gente marcou para ir lá no terreno e tudo mais e olhar, eu estava falando com o pastor, aí eu falei que ia tal dia, ele falou, não, posso ir? Eu falei, claro! Eu achei já assim um milagre de agenda dele estar livre nesse horário, né? E aí deu certo, fomos lá, aí todo mundo se conhecia, só eu que não conhecia todo mundo. Até a Amanda conhecia o cara que vende o terreno, né? E assim, eu vi muito de Deus isso, uma pessoa próxima a nós, uma pessoa que a gente conhece, que o pastor conhece, que assim, confiável, né? Que hoje também tem muita coisa que a gente sofre às vezes por isso, né? Então, eu estou vendo a mão de Deus agindo em tudo isso, e nisso também Ele tem abrido portas de trabalho, a gente tem trabalhado. Então, eu costumo falar para a Amanda, eu tenho 4 empregos, né? A gente tem se esforçado bastante, mesmo com toda essa limitação, né, Val? O Julius, né? E assim, eu fico muito agradecido a todos, né, dessa comunidade, a todos os nossos amigos que têm aberto portas para mim, principalmente para trabalhar, para tudo mais. E nisso a gente tem se preparado financeiramente, psicologicamente e espiritualmente para tudo isso. Então, queria louvar a Deus por essa... Posso falar aquisição? Por essa aquisição, por esse sonho realizado, né? E toda a glória e toda a honra a Ele. Amém? Deus abençoe. Amém. E era um terreno que a Amanda queria. No lugar que ela queria. Muito legal. Nos alegramos com vocês pela conquista, né? Por ver o que Deus está fazendo, nós nos sentimos assim, maravilhados com isso. Vamos compartilhar a palavra hoje. O preparativo nosso chegou 5 para as 11, gente, é mole? Vamos cortar aqui. Vamos lá. Gênesis 3,15. Falando então, né? Nesse tempo, gente, a gente já... eu queria passar por alguns fundamentos, assim, bem fundamentos mesmo. Mas é o tempo de refletirmos, né? É uma data, assim, que... Essa data que nós estamos próximos, o Natal, né? O Natal eu já tive um tempo que eu era, assim, fui doutrinado para ser contra o Natal, né? Ser contra festejar o Natal. Porque, notadamente, Jesus não nasceu nessa data, né? Ele provavelmente nasceu na festa dos tabernáculos, né? Perto de outubro. Mas Deus tem uns negócios assim que são interessantes, né? Ele usa as coisas loucas para revolucionar, né? Permitiu que a nossa sociedade construísse essa celebração nessa data do 25 de dezembro. Que, embora não seja a data do nascimento, né, é uma data em que a população está assim, sempre sensibilizada. Pode ver, observe as pessoas, como elas estão sensibilizadas, né? Por mais que elas estão assim, afastadas de Deus e focadas mais em presentear os seus, elas estão sensibilizadas por esse momento, né? É um encerramento de ano, é um final de um ciclo,
mas é um momento de rever os relacionamentos, de rever a vida, né? Isso assim, nos torna mais sensíveis. E nós, como cristãos, né, temos que aproveitar isso daí. Não temos que ficar naquela militância antiga, né? Falar, não, ele não nasceu nessa data. Isso não soma nada. Soma o que o Gerson estava falando aqui na abertura, né? Ele é o Emanuel, Deus conosco, esteve conosco. Nós celebramos isso nessa data. Celebramos o fato de Deus ter estado conosco. De Deus ter estado conosco, porque isso fazia parte do plano de Deus. Quero relembrar rapidamente qual era esse plano, né? Começando lá em Gênesis 3, no 15, fala assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor, Deus, né, cria todas as coisas, depois cria o ser humano e tinha um projeto de preparar o ser humano para ele aprender a viver com ele e na dependência dele, e o que ele poderia alcançar com isso, mas o ser humano chega a uma altura e fala assim: não, eu me basto, eu dou conta, eu toco por mim mesmo, né? E Deus, nesse momento, Ele traz essa profecia, né, do descendente que viria da mulher, que este feriria a cabeça de Satanás, né? E depois a Bíblia também fala assim que na plenitude do tempo, né? Na plenitude, no tempo correto, preparado por Deus, aconteceu aquilo que a gente estava falando aqui. Ele veio estar conosco. Deus se fez presente conosco. Quero ler com você, né? Oportunidade que temos, assim, né, de ler aquele texto lá de quando Maria foi alcançada, né, pelo anjo Gabriel. Está no Lucas 1, 26 ao 38. Tá? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho, na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela a quem diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A gente já passou várias vezes, né, por esse texto, né? Faz parte dos fundamentos da nossa fé, né? Mas a gente ia atentar, gente, para a limitação do tempo, né? De como eram as relações naquele tempo. Uma mulher solteira achar-se grávida era um escândalo, motivo de apedrejamento, né? Porque ela tinha cometido adultério.
Ela ia ser apedrejada, o cara não, né? Mas ela seria apedrejada. E ver como Deus, assim, porque era a plenitude do tempo, porque Ele havia prometido reconciliar a humanidade, e havia chegado o tempo, Ele havia chamado uma pessoa, a pessoa de Abraão, através dele gerado toda uma nação, e prometido que através dele, né, da sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra. Mas essa nação falha em apresentar Deus às outras nações, então Deus agora chegou o tempo. Ele visita Maria. Maria é uma mulher como uma moça como muitas outras lá do seu tempo. Tipicamente uma judia, né? Com a cor de judia, cabelo de judia, olhos de judia. E ele se revela a ela e fala: olha, Deus é contigo, né? Você é agraciada. E ela tem que lidar com essa revelação, com a magnitude disso, né? Com a grandeza disso, e decidir se colocava ou não nesse projeto. Assim, acho que a gente avaliar assim é tão pequeno, né? Diante nós, quando temos que decidir alguma coisa, né, que envolve o compromisso de fazer algo na igreja, por exemplo, uma coisa simples, assumir um ministério. Aquilo vai consumir o nosso tempo, vai exigir nossa dedicação, eu vou ter que ser perseverante. A gente pensa, reflete, né, pesa os prós e contras, o que pode dar certo, o que não pode dar, tudo. Ela teve que refletir sobre isso na sua vida. Entender o que era isso. Gente, nunca ninguém tinha se achado grávida pelo Espírito Santo. Nunca ninguém tinha... Não existia um relato assim para facilitar as coisas. Aquela fulana também achou-se grávida, vai ser legal, vai dar certo. Não tinha isso. Isso só eleva o conceito de Maria para nós, né? Porque todas as nossas decisões para com Deus exigem essa entrega que ela teve. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra, né? Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E depois ela agradece, né? Tem a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Porque desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas. Ele termina falando assim: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão. Ela lembra, resgata a promessa de Deus a Abraão, de que na sua descendência seriam benditas todas as famílias, e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Ok, Jesus é gerado, né? Deus está conosco, Ele cumpre o seu tempo, né? E aí a gente se lembra de Isaías. Eu vou pegar, é conhecido, pode ficar aí, calma. O pessoal conhece o texto já. Você está mandando aí? Legal. Isaías 53, que havia predito também, havia profetizado, né, sobre como seria o ministério de Jesus, né, desse que havia sido prometido. Ele fala assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Fala que Jesus, né, era um típico judeu. Não era um ocidental, né, loiro de olhos azuis. É um típico judeu. Maria era uma típica judia, ele um típico judeu, né? Com a cor de pele de judeu, com o nariz de judeu. Ele fala que
E não era bonito, né? Não tinha aparência nem formosura, não se destacava por sua beleza física. Olhamos-no, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Quem chama? Não é meu telefone, Cauã? Não é o Espírito Santo, não precisamos atender. Pode aguardar. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, né? Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Não havia, era uma pessoa que não se destacava pela sua aparência natural, pelo seu poder conquistado naturalmente, mas porque Deus era com ele. E certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Se Maria se resigna, né, a ser usada por Deus, Jesus muito mais, né? E Ele toma as nossas dores, as nossas enfermidades e leva sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe uma sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías fala de uma forma muito bonita aqui profetizando sobre como seria o ministério de Jesus, né? E fala que ao Senhor agradou moê-lo. Nós temos dificuldade assim de ter nossas vidas usadas. Assim como Maria, né, quando concordou com a concepção, ela não tinha noção das dificuldades que ela ia enfrentar, e ela teve bons momentos e teve momentos muito duros e muito difíceis. Jesus, da mesma forma, veio para cumprir o seu ministério, teve bons momentos e momentos duríssimos, né? E, inclusive morte de cruz. E aqui fala que o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Nós só pensamos assim numa relação com Deus em que tudo vai dar certo.
segundo o nosso pensamento ainda. Mas Deus nos chama, e muitas vezes Ele quer usar as nossas vidas, e muitas vezes não da forma como a gente planeja. O verdadeiro evangelho fala disso, de entrega, né? De doação, e muitas vezes nos colocar nas mãos do Senhor foge daquilo que nós imaginamos que vai acontecer, né? Mas aqui ele fala assim, ele foi cortado, né? Como é que foi assim? Ele foi cortado e sua linhagem, quem cogitou dela? Ele veio, né? E naturalmente não deixou descendentes. Eu queria falar hoje sobre descendência, né? Sobre a nossa genealogia, nossa, minha, a sua. Jesus não deixou um descendente natural. Eu vejo que Deus assim é zeloso, né? Jesus não escreveu nada para que ninguém ficasse adorando o que Ele deixou escrito. Ele não consegue, a cruz dele, com o tempo se desfez, foi consumida. Não ficou nada que pudesse ser adorado. Também não ficou um descendente, uma linhagem descendente de Jesus, para que os homens adorassem essa linhagem. Ele foi cortado da terra dos viventes. Mas fala assim que Deus, a Deus agradou moê-lo, mas quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, Ele verá a sua posteridade. E aí que entramos eu e você, né? Nós somos descendentes espirituais de Jesus. Que Deus nos chama, né? Ele fala, lá em João fala assim: veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus nos inclui na sua família, né? Na sua família espiritual, que não está limitada à descendência física, né? Genealogia física. E nos inclui na sua família. E estando na sua família, né, Jesus fala assim, deixa eu pegar aqui, João 15, 14, Gerson. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Então vamos lá, Ele nos inclui na sua família, Ele quando nos deixa, Ele fala, sejam minhas testemunhas, né? Mas aqui Ele fala diretamente, fala assim, olha, eu já tenho a vocês como amigos, né? Se vocês fazem o que eu lhes ensinei, né? Vivem do jeito que eu ensinei, eu os considero amigos e faço vocês conhecedores de tudo que o Pai revelou a mim. E eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto do arrependimento, fruto da mudança, né? Que se mostra de várias formas. Então, como privilégio, gente, Ele nos faz, nos inclui na sua família, nos dá o ministério da reconciliação, nos chama a ser testemunhas dEle, nos faz embaixadores dEle. E é isso que tem dado sentido às nossas vidas. Entender que, como o Rafael estava falando aqui, né? Nossa luta, né? Entre o natural e manter a nossa conexão, né? Com o Pai em primeiro lugar. Assim, não desistir do viver natural, né? Mas
que a conexão com o Pai seja a primeira nas nossas vidas. E para encerrar, eu queria pegar um texto, essa passagem que eu acabei passando, de Tiago 1:27. Ele fala assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago resume para nós aqui, né? Nós que somos inseridos nessa família de Deus, e Jesus nos considera amigos, e nos dá o ministério da reconciliação. Reconciliação de quê? De Deus com a humanidade. Pequeno ministério esse, né? E que importante, reconciliação de Deus com a humanidade. E nos faz os seus embaixadores, né? E fala que se obedecemos, né? Somos seus amigos, e tudo que pedirmos, Ele vai ser provido para isso aqui, para essa missão que Ele nos dá. E ele resume, Tiago resume de uma forma simples aqui, a religião pura, esse é o nosso dever, né? A religião pura para com Deus, né? Visitar, transformar aqui, órfãos e viúvas, mas os necessitados nas suas tribulações. Estar presente, né? Exercer misericórdia, ter compaixão, né? E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a nossa... Quando nós nos lembramos, né, do que Deus fez por... Hoje a gente passou assim brevemente, né, bem rapidamente, do que Deus fez por cada um de nós. Ele nos inclui na sua família, né? Nos dá um ministério de reconciliação, que é o ministério do Pai. Nos chama a ser testemunhas dele, nos faz seus amigos, seus embaixadores, e nos chama, né, a sermos presentes com aqueles que necessitam, que estão necessitados, vamos colocar assim. Mas também nos chama a nos guardarmos incontaminados do mundo. Uma tarefa que cada um de nós tem, de policiar-se, né, guardar-se, e o fato de nós temos essa família que Ele nos coloca para que a gente possa tornar isso possível, tornar isso mais fácil, essa vida mais fácil, né? Mas é isso. Que o Senhor te abençoe, que a tua ceia, né, a tua celebração de Natal seja cheia da presença de Deus, cientes de que não é o aniversário de Jesus que nós estamos celebrando, mas o fato de Ele ser o Emmanuel, né, o Deus presente conosco, que um Deus vivo, né, que vive, que é conosco e que nos deu esse ministério fantástico da reconciliação. Nós temos essa mensagem, né? Nós podemos ter esse privilégio de viver isso e de comunicar isso, que é a esperança de transformação para as pessoas, né? A verdadeira esperança de transformação. Então, que a sua celebração, né, de Natal seja cheia da presença do Espírito Santo, você possa incluir pessoas. Está difícil, né, nesse tempo de... Mas se não pode incluir fisicamente, que inclua na sua lembrança, o vídeo, as ligações e vídeos sempre aquecem os corações. E que você possa também ter a gratidão por tudo que o Senhor trabalhou na sua vida esse ano, né? No que Ele te deu, mas no que Ele trabalhou nos seus relacionamentos e nos seus valores, né? Que o Senhor seja abundante na tua casa, na tua mesa, nesse final, nas celebrações de final de ano. Que o Senhor te abençoe. Amém? Cecília pede aqui oração.